Se eu disser para você que a história da superpopulação é uma mentira, que na verdade o primeiro estudo teórico realizado continha erros, o que você me diz? Durante os primeiros meses da pandemia de Covid-19, imagens de animais selvagens caminhando pacificamente pelas ruas desertas das cidades proliferaram nas mídias sociais. Eles argumentaram especificamente que se não fosse a superpopulação, a relação entre a natureza e a humanidade seria muito mais harmoniosa. Então assim apareceram memes com o seguinte slogan: o ser humano é o vírus, a Covid é a cura. Embora tais argumentos possam parecer não prejudiciais, a ideia de que a superpopulação é a causa raiz dos problemas ambientais e econômicos é perigosa. Para muitos, isso faz sentido. Mais pessoas significa menos recursos para a prosperidade ambiental e econômica, certo? No entanto, a superpopulação não é o perigo que seus divulgadores fazem parecer, nem chega a ser a verdadeira causa raiz de nossos problemas. É simplesmente uma ferramenta para infligir mais violência à população e alimentar ideologias perigosas. Em 1789, Thomas Malthus, matemático e economista, escreveu o seguinte livro, um ensaio sobre o princípio da população, que argumentava o poder da população é tão superior ao poder da terra de produzir subsistência para o homem que a morte prematura deve, de algumas formas ou outra, visitar a raça humana. A visão de colapso de Malthus tinha como principal argumento central de que o crescimento populacional inevitavelmente ultrapassaria a capacidade da raça humana de produzir alimentos, gerando assim as condições para a fome em massa e o colapso da sociedade. De acordo com a visão de mundo de Malthus, os humanos eram o equivalente a animais que se reproduzem sem pensar. Com base nessa suposição, ele verificou que o crescimento da população humana é geométrico, 2, 4, 8, 12 e assim vai, enquanto os alimentos reservados crescem a uma aritmética, 2, 3, 4 e 5. É claro que ao operar com base nessa suposição, é fácil pressagiar miséria e caos. No entanto, Betsy Hartman, autora do livro Direitos e Erros Reprodutivos, aponta que Malthus errou em dois pontos cruciais. O crescimento populacional não é um processo eterno, mas demonstrou desacelerar e estabilizar como resultado de padrões de vida mais elevados, e também a afirmação de Malthus de que o crescimento de alimentos seria superado pela população não considerava os avanços na produção humana. A Revolução Industrial, que estava em seus estágios iniciais na época da publicação desse tratado, produziria a tecnologia para sustentar as necessidades da crescente população. Além disso, foi demonstrado com sucesso que não só o crescimento populacional não é um obstáculo para a sociedade, mas na verdade ajudou a produzir mais inovação. Quanto mais pessoas, mais mentes existem para descobrir soluções. Apesar do fato do livro de Malthus ter sido desmascarado há muito tempo, o tema da superpopulação nunca realmente desapareceu e voltou à consciência pública na década de 1960, com os trabalhos de Garrett Hardin e Paul Ehrlich. O ensaio de Garrett Hardin é frequentemente citado como um argumento fundamental para proteger os recursos naturais. Em 1601, a lei inglesa dos pobres foi implementado pela rainha Elizabeth I para fornecer comida aos pobres. Após a publicação do Tratado de Malthus, isso foi severamente diminuído pela Lei de Emenda à Lei dos Pobres em 1834. A aprovação de tal emenda foi justificada usando a lógica malthusiana, de que ajudar os pobres apenas os encoraja a se reproduzir, agravando assim a sua pobreza. A fome da batata na Irlanda, na década de 1840, também foi vista como uma maneira viável de reduzir a população excedente, que era uma colônia inglesa na época. Nos Estados Unidos, os temores eugênicos de superpopulação de certos grupos resultaram na Suprema Corte legalizando, em 1927, a esterilização para indesejáveis. Como resultado, aproximadamente 70 mil americanos foram esterilizados. A superpopulação tem sido usada para justificar o uso de esterilizações forçadas de suas várias linhagens. Também coloca a culpa do colapso ambiental na grande quantidade de pessoas e na imigração.
resposta curta é não. Embora grandes populações possam colocar alguma pressão sobre os recursos locais, não é um prenúncio de apocalipse como o apresentam. Também deve ser esclarecido que, embora a população mundial tenha aumentado muito, isso não significa que a Terra esteja superpovoada. Na verdade, como espero demonstrar, o crescimento populacional não é um obstáculo ao meio ambiente ou ao desenvolvimento econômico. Questões de colapso ambiental ou pobreza são resultado de diversos fatores, muitos deles econômicos e culturais. Em primeiro lugar, devemos estabelecer por que os países do Hemisfério Sul tiveram um boom populacional tão grande no último século. Como Hartman aponta, ter famílias maiores é para fins de sobrevivência e segurança. As crianças podem trazer mais renda ou cuidar de membros mais jovens da família, enquanto seus pais trabalham. Além disso, muitas vezes são as crianças que cuidam de seus pais na velhice, pois muitos países do Hemisfério Sul não têm a mesma segurança na idade da aposentadoria do que aqueles do Norte, que podem ter acesso a programas financiados pelo governo. Os pais também podem ter muitos filhos para garantir que terão um filho que sobreviverá até a idade adulta, pois as altas taxas de mortalidade infantil continuam a persistir em certos países. Com a história da superpopulação mundial, é intensificado um dos maiores problemas da civilização humana, a sua extinção. Caso a média de crianças por casal não for superior a 2,1 filhos, a população desse país começará a cair exponencialmente até a sua extinção. Digamos que para manter a população de um país, cada pessoa tem que gerar uma outra pessoa. Assim a quantidade populacional ficaria estabilizada, sem subir e sem descer. Porém, no caso dos homens, não é possível gerar uma outra vida. Então a mulher, por sua vez, tem que gerar duas vidas, uma para repor a dela e a outra para a do marido. Contudo, como sabemos, o mundo não é perfeito. Existe fome, guerras, acidentes, doenças, crimes, tudo isso para ajudar a matar os indivíduos. Logo, o casal deve ter muito mais do que apenas 2 filhos. Em países desenvolvidos, cada casal deve ter em média 2,1 filhos. Em países com muitos problemas sociais, essa média vai para 3,3 filhos. Esses números apenas para manter a população estabilizada. Para um leve crescimento do país, recomenda-se que esses números sejam um pouco acima desses anteriormente citados. Muitos países hoje em dia, principalmente os europeus, estão apenas repondo as suas populações, ou às vezes nem isso, com uma taxa média abaixo da necessária. Caso esse cenário mundial não seja revertido, é iminente a extinção da raça humana em poucos séculos. Meus amigos, estamos à beira da extinção, não somente por guerras, mas principalmente pela dificuldade hoje de ter filhos, sem dizer essas falsas ideias plantadas em nós. Cabe agora a você compartilhar esse conhecimento para tentarmos reverter o cenário. Queremos saber o que você pensa desse assunto. Diga para nós nos comentários. Obrigado por assistir e se vemos todo sábado, ao meio-dia.